Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 10 de outubro. Estamos celebrando o 28º domingo do tempo comum. O texto do Santo Evangelho é de Marcos 10, de 17 a 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras. Mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida: casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, quando lemos esse texto do chamado jovem rico, no Evangelho de Mateus é um jovem rico, no Evangelho de Marcos é um homem já adulto, rico. O que mais me impressiona é perceber o que aconteceu entre aquele entusiasmo inicial. Ele chega correndo, se atira aos pés de Jesus. Então há um entusiasmo enorme no início do texto. E no final, o homem parte pesaroso, entristecido, acabrunhado. Por que aconteceu isso? Qual é o motivo profundo para que ele tenha saído de próximo de Jesus com esta atitude tão terrível? Parece-me que a primeira leitura começa a dar algumas dicas. Livro da Sabedoria, capítulo 7, versículos 7 a 11. Vocês sabem que o livro da Sabedoria é atribuído a Salomão. Obviamente não foi escrito por Salomão, porque o livro da Sabedoria foi escrito 50 anos antes de Cristo, aproximadamente. Portanto, é muito próximo já do Novo Testamento. Salomão viveu muitos séculos antes. Mas o sábio diz que orou e o Senhor lhe deu prudência
e sabedoria. Discernimento e sabedoria. E ele diz mais: eu preferi a sabedoria ao poder político, a todo tipo de riqueza, pedras preciosas, ouro, prata, e inclusive ele preferiu a sabedoria à saúde e à beleza física. Isto é, para o sábio do Antigo Testamento, a sabedoria, a prudência, o discernimento, o entendimento, aquilo que nós conhecemos como os 7 dons do Espírito Santo, aí está a verdadeira fonte da riqueza do ser humano. À luz dessa intuição do livro da sabedoria, olhemos agora mais de perto o texto do Santo Evangelho. Primeiro, Jesus está a caminho. Não é que Jesus tenha saído para dar uma passeadazinha na beira do mar da Galileia. Estar a caminho, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, significa ele está subindo para Jerusalém. Ele está subindo para a cruz. Ele está a caminho de Jerusalém, a caminho da sua entrega absoluta, da sua vida no mistério pascal. Aparece então esse homem que vem correndo e se atira de joelhos aos pés de Jesus. São duas atitudes muito interessantes. Isto é, há uma pressa. É a pressa do reino de Deus. É a pressa daqueles que buscam em Jesus uma resposta para as suas perguntas mais profundas. Aquele homem tem uma admiração e uma reverência para com Jesus. Não é à toa que ele se ajoelha em sinal de deferência. Não podemos falar claramente de que se trate de um gesto de adoração, mas certamente é um gesto de deferência profundo. É um gesto de respeito. É um gesto de quem reconhece a autoridade moral, espiritual e profética de Jesus. Ele faz a pergunta que está no coração de todo ser humano. Chama Jesus de bom mestre e pergunta sobre a vida eterna. Já sabemos muito bem que nos evangelhos, a vida eterna, obviamente, tem a ver com a vida definitiva, o banquete último e definitivo com o Senhor, aquilo que nós chamamos de céu, essa realidade bela, profunda, que diz respeito à nossa salvação. Aliás, nós estamos na face da terra unicamente para buscarmos a salvação. A busca da salvação, a busca desta vida eterna, faz com que antecipemos o céu. A grande tarefa do cristão é antecipar o céu, é transformar os seus relacionamentos, as realidades nas quais convive, num pedacinho do céu. Mas é a pergunta existencial por excelência. O que faço para ganhar vida eterna? O que faço para ter vida em plenitude? O que faço para ter vida marcada por esse elemento da fé em Deus, na mediação de Jesus Cristo? Jesus responde de modo muito pontual e contundente. Jesus, de cara, já percebeu qual é o problema grave daquele homem. Ele tem um problema com Deus Pai. O grande problema dele é a paternidade de Deus. O grande problema dele é reconhecer Deus como Deus. O grande problema dele é uma confiança inabalável na providência do Senhor. Jesus então começa a dar a resposta pela parte mais simples. Nos versículos 19 e 20, ele cita o cumprimento dos mandamentos. É interessante que Jesus, mesmo percebendo que o problema do homem é com Deus Pai, Jesus cita primeiro os mandamentos que dizem respeito ao próximo, os chamados mandamentos da segunda tábua do Decálogo. A ética cristã, o amor ao próximo, o serviço,
o respeito, a honra e o amor aos pais, não matar, relações familiares e também no casamento dignas e honestas. E o homem responde prontamente: tudo isso eu tenho praticado desde o começo, desde a minha juventude. Então percebam que o problema daquele homem não é com o relacionamento ético. É um homem bom, é um homem reto, é um homem honesto, é um homem que se relaciona bem com os seus irmãos. Jesus faz isso de propósito para centralizar naquilo que é o problema fundamental. Versículos 21 e 22. Jesus diz a verdade mais profunda da vida daquele homem, mas Jesus diz com amor. Jesus olhou para ele com amor. Significa que a verdade precisa ser sempre temperada com a caridade. E qual é o problema fundamental dele? O apego aos bens materiais. Ele transformou o dinheiro em ídolo, mamon. E por isso mesmo ele substituiu o Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por mamon, por dinheiro, pelo vil metal. Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O que é que Jesus diz? Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Esse é um princípio bíblico fundamental. Onde estiver o nosso tesouro, aí está fundamentalmente o centro vital da nossa existência. Aquele homem tem dificuldade com a idolatria. Transformou aquilo que é secundário em coisas absolutas. E ele vai embora profundamente entristecido, porque não conseguiu dar o passo. É ocasião, então, para duas catequeses de Jesus. A primeira catequese, versículos 23 a 27. Como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Obviamente, Jesus utiliza esta linguagem hiperbólica para dizer da dificuldade de alguém que transformou o secundário em ídolo, substituindo o Deus verdadeiro, o bom Pai. Para esta pessoa é bastante difícil e quase impossível. Os discípulos ficam admirados porque eles estão acostumados com os critérios fundamentais do judaísmo sobre a bênção. E quais eram estes critérios? Para o judaísmo do Antigo Testamento era abençoado quem tinha longos dias, longos anos de vida, longevidade. Para quem tinha muitos filhos, fecundidade. E para quem tinha muitos bens, prosperidade. Ora, eles estavam acostumados com estes critérios para julgar se alguém era ou não abençoado. Jesus está dizendo que ao rico é muito difícil entrar no reino de Deus, porque transformou a coisa em ídolo, transformou a coisa em Deus, substituindo, eliminando o Deus verdadeiro, o bom e belo Deus que é Pai de todos. Essa é a primeira catequese de Jesus. A segunda é a partir de uma provocação de Pedro, versículos 28 a 30. Pedro está preocupado com qual recompensa eles terão por serem discípulos de Jesus. Jesus então diz: Pedro, vocês deixaram casas, mãe, pai, família, filhos, campos, deixaram tudo para me seguir. Pois bem, vocês receberão 100 vezes mais agora, com perseguições. Há dois elementos novos que Jesus acrescenta. Primeiro, na segunda vez que Jesus fala, ele não põe o Pai na lista. Muito provavelmente porque Jesus quer se referir ao Pai do céu, que é o centro, o Pai do céu, o seu Pai, é o centro do Evangelho de hoje. Uma relação nova com o Deus verdadeiro. Jesus está querendo dizer que nas comunidades cristãs
o relacionamento não é mais um relacionamento fundamentado no patriarcalismo judaico, mas é um relacionamento fundamentado numa nova relação com o Pai, que é o Deus de Jesus, o Pai do céu. O segundo elemento que Jesus acrescenta são as perseguições. Quando o Evangelho de Marcos foi escrito, já havia acontecido perseguição dentro do próprio judaísmo e também já havia acontecido a perseguição de Nero na década de 60. Pedro e Paulo haviam morrido nesta perseguição de Nero. Jesus, portanto, prepara a igreja para uma nova relação entre os irmãos, fundamentada numa confiança absoluta e inabalável no Deus que é Pai e um Pai providente. Ao mesmo tempo, ele nos prepara para as incompreensões, para as perseguições e para tudo aquilo que fere a comunidade cristã por causa do seu testemunho no mundo. Isso pode ser resumido por aquilo que o autor da carta aos Hebreus diz no texto tão bonito da segunda leitura de hoje. A palavra de Deus, que é Jesus Cristo, ele é vivo e eficaz. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes que penetra em profundidade e coloca às claras o pensamento de cada pessoa. Aquele homem aparentemente era muito bom, muito justo, muito honesto, mas ele estava engasgado. Ele estava engasgado e não conseguia dar o passo, porque estava prisioneiro de uma idolatria. A palavra de Deus, que em última análise é nosso Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa, julga os pensamentos, as intenções, o íntimo mais profundo do ser humano. Jesus foi capaz de descobrir qual era a encruzilhada da fé daquele homem que aparentemente era tão bom, tão honesto e tão cumpridor da palavra de Deus. Mas ele estava engasgado, não conseguia dar o passo, porque no seu íntimo havia motivações equivocadas. A palavra de Deus coloca tudo a descoberto. Tudo está nu, tudo está descoberto diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus, como diz o Papa Bento na Verbum Domini, a palavra de Deus não é, em primeiro lugar, um livro. A palavra de Deus é, em primeiro lugar, uma pessoa, Jesus Cristo. Que Jesus nos dê a verdadeira sabedoria que provém do alto para optarmos por aquilo que de fato é essencial. Onde está o nosso tesouro, a nossa opção fundamental e radical? Aí está o nosso coração. Que Jesus também nos ensine a todos a lidarmos com muita liberdade com os bens materiais, colocando tudo a serviço do reino de Deus. Um abraço a você, um bom domingo, fique na paz. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã.